Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Ayrton, como é que tu tá respirando nessa cidade? Da mesma maneira que todo mundo. Com tubo? Ainda Gente, não. Alta máscara. Ainda não. Que loucura, meu! E o nosso assunto de hoje não poderia ser outro. Quando o país está tomado de fumaça e as pessoas apreensivas devido aos incêndios no norte do país, vamos conversar hoje com uma pessoa que sabe bem da gravidade do assunto. E sabe que uma das medidas para fazer frente ao aquecimento global e às mudanças climáticas é plantar árvores. E essa tarefa, vejam só, não foi assumida pelos responsáveis pela destruição. Quem decidiu plantar árvores foi o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O movimento lançou uma campanha para plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. Deste total, 7 milhões no Rio Grande do Sul. Quem nos conta mais sobre isso está muito envolvido com essa proposta. É o engenheiro agrônomo, que integra o setor de produção do MST e vai também nos oferecer uma atualização das maiores ameaças à natureza no estado e no Brasil. Muito bem-vindo, Álvaro de la Torre. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Saudar a Kátia, Centeno e quem vai nos assistir, ouvir na sequência. Bom, então, diante de tudo isso que a Kátia falou, é inevitável a gente começar te perguntando sobre essa situação no estado e no país, né? E também atualizar, saber como é que está esse projeto do MST da plantação dos 100 milhões de árvores. Então, a situação é desesperadora. A situação é nada visto na história da humanidade. O que está acontecendo é aquilo que a gente já havia denunciado há muito tempo. O capitalismo, ele é capaz de promover uma ruptura metabólica socioambiental. E ele faz isso porque ele interpreta a natureza como mercadoria. Transforma todos os bens da natureza em mercadoria e ele faz esse rompimento socioambiental. O que acontece na Amazônia é um exemplo mais claro disso, né? A Amazônia é cultivada há milhões de anos pelos povos que ali existem, dessa simbiose entre homem e natureza. E a presença do capital rompe de tal forma que a natureza passa a ser só um instrumento de lucro. Então, essa é a síntese. Nós estamos vivendo a ação do capital diante dessa lógica de apropriação dos bens da natureza para transformar isso em lucro para as grandes empresas. Logo, pode-se dizer que tudo que a gente está vivendo, o aquecimento global e as mudanças climáticas, todos os seus efeitos, tem a ver justamente com um sistema. Com o sistema. Com esse sistema de se apropriar da natureza enquanto um bem e pensar apenas no curtíssimo prazo. Exatamente. Quem explora a natureza da perspectiva do lucro, ele está imbuído de um propósito de curtíssimo prazo, né? Esse é o propósito. Então, essa, do meu ponto de vista, é a questão de fundo. O resto são decorrências disso. O Estado neoliberal que sucateia as estruturas públicas, que evita o Estado de cumprir a sua função de fiscalização dessas áreas, é motivado por essa perspectiva. O discurso negacionista, que a gente ouviu muito nesse último período, ele é motivado por essa questão de fundo. Então,
nega a crise climática, nega o aquecimento global, nega as estruturas de Estado que têm o papel de cuidar desses ambientes naturais, preservar esses ambientes naturais a partir da política pública, a partir da fiscalização, de tal forma que privatiza. Então, isso faz parte de um mesmo discurso, mas por trás o que existe é a presença do capital, né, que tem interesse em explorar essas áreas, né, e esse recurso natural. Logo, a grande ameaça que a Amazônia está sofrendo é uma ameaça que se pode debitar na conta do capitalismo e dos capitalistas. Suas diversas formas de exploração do Amazonas, seja a devastação pura e simples, da derrubada da mata, seja o garimpo, contaminando os rios com mercúrio, seja o que for. Exatamente. Não existe essa separação, né, entre o que está acontecendo e a presença do capital. Por isso que a interpretação que nós fizemos da crise climática não dá para pensar ela desvinculado da estrutura fundiária. Então, o problema climático, mais do que nunca, sobretudo no Brasil, para essa estrutura fundiária concentradora, ela é uma questão agrária. A questão agrária, ela assimilou a partir de tudo que está acontecendo, da forma como a gente usa os recursos naturais, da forma como a gente usa o solo, né, ela se transformou numa questão central para a questão agrária. A questão ambiental não está separada da questão agrária. O caso da Amazônia, e não é só a Amazônia, viu, gente? A Amazônia já tem 21% do seu território desmatado, isso já passa de 800 mil hectares, né? Não é só o caso da Amazônia, mas todos os nossos biomas, né? O Cerrado está com mais de 51% de desmatamento, a Caatinga está com mais de 50% de desmatamento. Então, a situação da Amazônia ela é mais alarmante porque nesse último período, aquilo que a gente conheceu, né, como pulmão do mundo, emitiu mais gases de efeito estufa do que absorveu de dióxido de carbono, dos gases de efeito estufa. Então, veja a situação, né? Um santuário, né? E não estou falando essa expressão por acaso, porque eu acho que alguns lugares no Brasil precisam virar santuário, né? Então, para com essa história de querer explorar petróleo nesses lugares. Isso precisa virar santuário, né? Este santuário que foi historicamente conhecido como pulmão do mundo, nessas últimas semanas ela emitiu mais gases de efeito estufa do que absorveu. Então ela não cumpriu com a sua função, que é de ser o pulmão do mundo. Então a Amazônia está numa situação de irreversibilidade já chamada a atenção por muitos pesquisadores. Nós chegamos no limite, né, da sua exploração. A Amazônia só existe porque ela construiu um microclima que permite a sua existência. A hora que você desmata, que você substitui uma árvore que tem uma capacidade enorme de reciclar água e transforma isso num pasto que tem uma capacidade muito menor de reciclar água, né? É lógico que isso vai dar problema, né? Então, nós estamos, no caso da Amazônia, mas não é só a Amazônia, né? A Caatinga está invadindo territórios do Cerrado. Já tem mais de 250 mil hectares do Cerrado que virou Caatinga. Então tem uma situação, né, que não é só o problema da Amazônia. Nós chegamos no nível da irreversibilidade. Então é urgente, urgente. Não dá para esperar. A natureza não tem mais tempo para esperar. Mas esse mesmo capitalismo que nos fez chegar a esse ponto está tentando se reinventar através de um dito capitalismo verde. Não, na nossa perspectiva, isso é uma falsa promessa. Quando a gente ouve na imprensa o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, isso é uma venda de ilusão. É uma venda de ilusão. Então, todas as tentativas do capital de se reciclar diante disso são vendas de ilusões para manter a sua taxa média de lucro. É o que acontece com o crédito de carbono. Isso não vai alterar em nada
o aquecimento global. Então, se a minha atividade econômica ela é deficitária, eu compro crédito de carbono de alguém que na sua atividade é superavitária. Então, isso não é solução. Não é solução. O que a gente precisa, sim, de fato, é de uma outra estratégia de desenvolvimento. Álvaro, eu fico pensando, né? Hoje em dia a gente fala muito, deveríamos ter ouvido Brizola, né? Brizola tinha razão em muitas coisas. E ouvindo a ministra Marina no lançamento, né, do Comitê de Emergência da situação climática, e ela dizendo que a gente deveria ter começado a agir lá em 1992, na Eco 92, né? Eu fico pensando exatamente isso, né? A gente deveria ter ouvido a Marina, né? Volto a insistir na minha tese inicial. O discurso negacionista ele está a serviço do capital. Não fizeram, não é porque, né, os fatos, né, eles já mostravam efetivamente, porque não é só a Marina. Né? A gente tem uma série de pesquisadores sérios que já vinham chamando atenção para esse aspecto. Né? Então, é parte de uma mesma estratégia. Né? Por isso que, na época do Covid, né, teve muitos pesquisadores que chamavam o agro-Covid. Né? Então, agora nós... Covid? O que era o agro-Covid? O agro-Covid. O Covid é resultado da presença do capital nesses territórios e do aquecimento global. Quando tu tem uma molécula, quando tu tem um vírus, quando tu tem uma bactéria que está numa situação de harmonia com aquele ambiente e a presença do capital expõe esse vírus, né? E esse vírus ele encontra num sistema de produção, por exemplo, um campo de concentração de aves, né? Ele sofre uma pressão de tal forma que ele se altera e isso passa a ser um problema para o ser humano de uma maneira geral, e isso vira um vírus que pode contaminar o ser humano e trazer as consequências. Por isso que tem muitos pesquisadores que chamam de agrovírus. Agora nós temos a agrofumaça, né? E fazendo um trocadilho com essa percepção. Quando o MST, né, lança o plano Plantar Árvore, Produzir Alimentação Saudável, né, e se desafia nos seus territórios e nos municípios onde ele tem algum tipo de influência, né, onde nós temos nossos assentamentos, de plantar 100 milhões de árvores, na verdade, o nosso objetivo eram 3 com relação a isso. Né? O primeiro, se a gente conseguir efetivar esta meta, a gente leva a consciência ambiental. Por quê? Porque o ato de plantar uma árvore não pode ser um ato mecânico. Ele tem que ser um ato de amor, né, com a natureza e com aquele território onde isso está acontecendo. Portanto, ele tem que preservar essa árvore. Por isso que a gente brinca que a gente não abre cova, né? A gente abre um berço, porque nesse berço a gente deposita aí uma vida que precisa ser cuidada, precisa ser zelada, precisa ser embalada. Então, quando o MST diz o seguinte, nós precisamos plantar 100 milhões de árvores, é porque nós entendemos que se a gente plantar os 100 milhões de árvores nos nossos territórios, a gente constrói, né, uma correlação de força e uma consciência ambiental maior. Então, o ato de plantar uma árvore tem que ser um ato consciente, por conta do que isso representa. Só para esclarecer, quando tu fala em territórios, né? Seria nos assentamentos da reforma agrária e acampamentos. Nos territórios a gente está, sobretudo nos assentamentos, mas nós temos situações, por exemplo, né, sobretudo em alguns estados, no caso do Paraná é bem típico isso, né? Que nós temos acampamentos que estão aí há 20 anos, há 15 anos, porque ainda não se constituíram em assentamento, porque não foi emitida a posse da terra para o INCRA e, portanto, o INCRA não efetivou o assentamento. Então, nesses casos, a gente continua numa situação de acampado, porque tu não tem, né, nenhum documento que comprove que você está nessa terra. Então, a gente usa essa expressão também, né? Isso é um território que foi conquistado, né? Os acampamentos e o assentamento, mas não só,
né, a gente quer envolver a sociedade nesse processo, né? Então, nos municípios onde a gente tem incidência, né, é importante que a gente faça esse diálogo para a gente poder efetivar essa nossa meta de 100 milhões. Nós temos plena consciência de que só por conta da nossa força, somos insuficientes. A gente precisa da solidariedade da sociedade. Então, esse é um primeiro objetivo. O segundo objetivo é a gente precisa continuar, né, fazendo as denúncias de tudo aquilo que está acontecendo. É uma resistência ativa, né? E a ativa vem do ato de plantar, da ação de plantar, mas também da ação de denúncia. E eu diria que tem um terceiro grande objetivo, né, que é a gente ter uma elaboração popular sobre a questão ambiental, né? Esse é um desafio que está colocado, né? É que a gente possa ter uma elaboração não a partir da perspectiva do capital, mas sim da perspectiva popular. Então, quando o MST lança esse programa, né, a gente se desafia a essas questões. Nós ainda não fizemos o balanço deste ano, mas a nível nacional nós estamos com 25 milhões de árvores plantadas. É claro, volto a insistir, né, isso é motivo também de muita presença da solidariedade das entidades e assim por diante. Há quanto tempo que foi lançado o plano? 2019, foi no final de 2019, né? Mas considerando que aqui no Rio Grande do Sul... Que teve a pandemia. Que teve a pandemia, né? Que aqui no Rio Grande do Sul tu planta árvore no mês de junho, julho, agosto, né? Esse é o período, então praticamente 2019 não existiu, foi só o lançamento. De fato, as ações começaram a acontecer, ainda que virtuais no primeiro momento, de despertar, né, o movimento para essa questão. No fundo, nós também queremos ecologizar o movimento, né? Mas não só o movimento sem terra, a gente precisa ecologizar a CUT, a gente precisa ecologizar, a vida. A vida, não tem outra alternativa, gente. A natureza e as manifestações da vida na natureza não tem mais tempo. Tu já disseste uma coisa que me parece bastante importante, que se refere ao papel das prefeituras, né? O papel das prefeituras nessa questão das mudanças climáticas. Por quê? Me chamou a atenção que tu observaste que o Estado e a União são abstrações, não é? A rigor não existem. O que existe a vida se dá nos municípios, portanto se dá sob a supervisão das prefeituras. Só que as prefeituras andam devagar, quase parando nesse aspecto de cuidar da natureza. Como é que está isso? Queria que tu desenvolvesse um pouco mais essa ideia. As prefeituras estão preocupadas em contratar o Gustavo Lima para fazer show, né, tio? Aí tu quer o quê, né, tia? Aí é difícil, né, tia? Mas em síntese é isso mesmo, Centeno. As pessoas vivem no território, nos municípios, e é lógico que quando acontece qualquer tipo de catástrofe... Eu estou dizendo isso porque a gente vivenciou isso aqui em Nova Santa Rita. Nova Santa Rita, em menos de 365 dias, né, ela sofreu 4 catástrofes ambientais. Pela seca, portanto, quando tu não tem água para beber, quem te leva a água é o prefeito ou a prefeita. É a prefeitura que tem que disponibilizar de recursos, de pessoas, de equipamento para fornecer esta água. Quando você não tem mais capacidade de armazenagem de água, né, no município, quem tem que resolver essa questão é a prefeitura. Quando nos territórios camponeses, aqui no caso nosso, mais especificamente em Nova Santa Rita, em Eldorado do Sul, nós temos muita gente que faz horta. E no período de verão, é natural que a produção ela reduz por conta do déficit hídrico e por conta da deficiência de água. Quem tem que ter um programa de estímulo, de incentivo à produção de bacias para captação de água, de açudes ou coisa do gênero, poços artesianos, enfim, né, é a prefeitura. Quando acontece um vendaval, como aconteceu aí e destelhou quase 100 casas, as pessoas elas foram buscar recurso para cobrir as casas com lona e depois com brasilite, com telha, seja lá o que for,
é a prefeitura que disponibiliza o primeiro. Então, o que eu estava... E isso, inclusive, comentei com o presidente da FAMURG aqui. Gente, o que é que vocês vão fazer, né, para vocês tomarem consciência de que quem ampara as pessoas nos territórios, nos municípios, são as prefeituras. Então, ou as prefeituras tomam consciência dessa problemática e começam a botar no plano diretor ações ambientais. Nós temos um exemplo aqui, Kátia, que eu acho que vale a pena a gente refletir com vocês. O município de Maringá, no Paraná, aprovou uma lei, né, que dizia o seguinte: para cada carro vendido pelas concessionárias deveria plantar uma árvore. Isso está na lei municipal. Essa lei foi aprovada, ela perdurou por mais de 10 anos e nunca a prefeitura havia feito nenhuma ação com relação a isso. O MST, motivado por esse plano, né? O MST fez uma audiência com o prefeito e disse o seguinte: nós queremos executar esse passivo. Em 2 anos, nós plantamos no assentamento Eli Vive 80 mil árvores, motivados por esse programa e pelo passivo que isso existia. E mais interessante do que isso... Junto com a prefeitura, ou seja, a prefeitura deu os recursos... A prefeitura comprou as mudas, com recursos da prefeitura, e nós oferecemos territórios para esse plantio. Que foi aquela ação das sementes de açaí? Não. Essa foi uma outra ação. Isso é uma lei municipal. Eu quero que depois tu fale dessa também. Podemos conversar. Essa foi uma lei municipal, né? Tem uma lei municipal aprovada na Câmara, né, que diz o seguinte: as concessionárias instaladas nesse município, para cada carro vendido, né, precisam plantar uma árvore. Não sei se é o suficiente para resolver o problema, né, da emissão de gases de efeito estufa. Valeria a pena até, né, a gente fazer esse estudo de fato, quantas árvores a gente precisa plantar para poder, né, compensar a fabricação de um carro, né, e o que ele vai emitir de gases durante a sua vida útil, né. Então, essa ação foi motivada pelo MST e resultou, né, na aquisição por parte da prefeitura dessas mudas, né, as concessionárias e a prefeitura amparou, né, com assistência técnica, essa coisa toda, né, e mais interessante do que o plantio propriamente dito, é que você precisa zelar por essa muda até um estágio do seu desenvolvimento, que ela não esteja mais o risco, né, de sofrer com o ataque da formiga, né, de sofrer com o problema da seca e essa coisa toda, né? Então, isso é ato da prefeitura. Por que é que nós não podemos fazer isso? Isso é algo que a Federação Nacional dos Municípios e aqui a FAMURG bem que poderia levar adiante. Com certeza. Com certeza. Então, tu veja... Mas eles querem o Gustavo Lima, Eles querem o Gustavo Lima, né? Eles querem... Né, querem plantar o Gustavo Lima. Querem plantar o Gustavo Lima. Na cabeça das pessoas. Exatamente. É o agro, né? Na cabeça. Essas músicas que, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Então, na medida que a gente... que as prefeituras tomam consciência do seu papel nesse processo, o que a gente faz com os currículos escolares, né? Das escolas municipais, né? A questão ambiental tem que estar colocada, né? A gente sabe, Centeno, que o que promove o aquecimento do global é o capital. Mas se você, no teu ato, não é capaz de ter uma atitude que respeite a natureza, tu não luta por coisas maiores. Então, se a gente faz a seleção do lixo em casa, né, tu é capaz de tomar consciência e fazer lutas maiores, né? Tu tem um ato político que coincide com a tua prática social. Então, é importante, né, a gente tratar da educação ambiental, né? Porque o ato de preservar, o ato de zelar, o ato de cuidar, né, de separar o lixo, né, ou material reciclável,
né? É um ato consciente que te leva também a fazer lutas maiores. Agora, tu deixasse uma bola picando para, por exemplo, todos os vereadores de Porto Alegre. Porque essa proposta de Maringá é muito interessante. Até porque aqui talvez seja mais grave a situação, na medida que o prefeito mandou derrubar 500 árvores no Parque da Harmonia, que nossa proposta é mais derrubar árvore do que plantar árvore. Então, os vereadores que têm sensibilidade, progressistas, poderiam propor algo semelhante, não? Não só na Harmonia, né? A Redenção também. A gente está vivendo um ecocídio em Porto Alegre, né? Tem toda uma tentativa de privatização. Sim. Não, mas isso é da lógica, né? Essa é a lógica, né? O neoliberal, ele está a serviço do capital. Não tem conversa. Mas é isso. Então, por isso que me chamou a atenção quando aconteceu esse episódio em Nova Santa Rita, e eu conversando com o secretário da Agricultura lá do município, que inclusive é assentado, Emerson Giacomelli, e eu dizia para ele, Emerson, o prefeito de Nova Santa Rita tem que propor isso no consórcio dos municípios da região onde ele atua, que agora não me lembro o nome, como é que é o nome desse consórcio, né? O prefeito de Nova Santa Rita tem que botar isso na pauta da FAMURGS. A gente precisa, né? E os prefeitos têm muita coisa a fazer, muita coisa a fazer. Agora, com tudo isso que está acontecendo, né? As secretárias de saúde dos municípios deveriam estar na rádio explicando qual é que como é que a população precisa se preservar diante do que está acontecendo. Qual é a origem disso? Qual é a origem e como que a gente faz para se cuidar? Não tem ninguém falando nisso, e aí não é só um problema da prefeitura, esse é um problema das secretarias de saúde do estado, e isso é um problema da ministra da Educação, da Saúde, entendeu? Tinham que estar dizendo para as pessoas, vocês precisam voltar a usar máscara. Agora, se nós tiver chuva, vocês viram o que aconteceu em alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, a chuva negra. Essa chuva está carregada, se isso cai nas cisternas que alguns têm, né, e isso depois tu vai beber, isso pode trazer consequências para a saúde. Então alguém deveria estar explicando isso, deveria estar dizendo isso, e a gente não ouve ninguém falar sobre isso. Então a gente naturaliza o problema ambiental, a crise ambiental, o aquecimento global. E não tem jeito, gente. A consciência retroage, vocês sabem. A gente precisa estimular. Tem uma frase do Galeano que tá aí, galera falando, né? Voltando, que ele diz que se a natureza fosse um banco, já teria sido salva, né? Com certeza. E tu defende que os crimes contra a natureza deveriam ser visto como crimes hediondos, né? E, enfim, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso, né, Álvaro? Alguns países da América Latina já têm nas suas constituições, acho que a Bolívia, a Colômbia, né, os direitos da natureza, os direitos dos rios, enfim, os direitos das matas. As pessoas estão morrendo. Então, se o meu ato mata pessoas, o que eu faço tem que virar hediondo. Não tem outra alternativa. Então, essa é uma outra questão, né? De como é que a gente encara esses problemas de contaminação ambiental, como é que a gente encara esses problemas de crime ambientais, como é que a gente encara essas questões. Porque, usando aqui uma expressão do Paulo Freire, para problemas drásticos, soluções drásticas também, né? Então, não tem jeito, gente, não tem jeito. Nós estamos diante de uma situação, as pessoas estão morrendo agora, sufocadas, porque nós vamos ter crise em São Paulo, né? Nós estamos vivendo quase a realidade do que foi a Covid. Os nossos hospitais, eles não dão conta de atender as pessoas, e as pessoas vão morrer. Então, se o meu ato, mas não é do peão que botou fogo, tem que penalizar o peão também. Mas tem que penalizar, né, o proprietário que autorizou e que contratou o peão para fazer. Isso tem que virar crime hediondo. Por quê? Porque mata pessoas e coloca em risco, né, a presença do ser humano nesse planeta. O planeta vai continuar, ele não vai acabar, né? Mas coloca em risco, sim. E o sofrimento que isso tudo provoca, gente. Então, por isso,
não é uma perspectiva punitivista pela punição, mas é só a gente olhar o que isso reflete na vida das pessoas. Por isso que crime ambiental precisa virar crime hediondo, né? Enquanto a gente não entender que a árvore tem direito, por isso que eu defendo a ideia dos santuários, por isso que se a gente entende que o rio não tem direito, por isso que se a gente acha que isso é um pormenor, é menos importante que os componentes da natureza tenham direito, tudo é possível. Tudo é possível. E quem paga com isso é a sociedade. Então, a gente precisa rever, né, a jurisdição para que isso vire de fato. E há outro detalhe, quando você está falando que as pessoas vão sofrer, que as pessoas vão morrer, é preciso lembrar que no Brasil nós temos um Sistema Único de Saúde, o SUS, e obviamente o SUS vai ser sobrecarregado, é o governo federal que vai ter que investir mais recursos por conta de quem manda queimar floresta, porque vai causar doenças respiratórias assim de modo quase pandêmico, como está acontecendo agora no Brasil. Tem esse custo também. Isso é uma distorção no custo de produção, né? Quando o capitalista faz o custo de produção da soja, quando ele faz o custo de produção da cana-de-açúcar, quando ele faz o custo de produção do gado, né, ele não compõe nesse custo de produção o custo social, que é as consequências que isso vai e a pressão que isso vai ocasionar, né, no SUS. E aí é o Estado, aí é a presença do Estado. Isso é muito evidente no caso dos agrotóxicos, né? Isso é bem perceptível. Olha que nós temos uma subnotificação, né, de problemas causados pelos agrotóxicos. Mas na composição do custo, isso não está colocado. Quando aconteceu o episódio em Nova Santa Rita, que nós temos aí as nossas famílias que produzem de forma orgânica, e houve aquela contaminação por conta de uma irresponsabilidade, né, de quem pulverizou agrotóxico via aérea, né, as pessoas ficaram doentes, as pessoas ficaram mal, as pessoas se deprimiram, e onde é que eles foram se socorrer? Foi nos postos de saúde, foi no SUS. E no segundo episódio que nós tivemos em Nova Santa Rita, o prefeito destacou uma junta médica específica para atender as famílias. Quem que paga esse custo? O custo é da sociedade. Então, no fundo, é uma falsa composição de custo, né? Porque isso precisaria ser incorporado e precisaria ser... Aliás, para a questão dos agrotóxicos, deveria ter um imposto só para isso, né? O Brasil deixa de arrecadar... Quer dizer, não deveria usar o agrotóxico primeiro, né? Porque o Brasil é um dos países que mais usam agrotóxicos e agrotóxicos proibidos hoje já na Europa e em outros lugares do mundo, né? Tem que tratar o agrotóxico como que se trata o cigarro, o tabaco. Pois é. Né? Mas você sabe porque que... tu tem uma carga de imposto, né? E de cobrança social pelo uso daquilo. Pode ser uma questão a ser considerada. O fato é que o Brasil deixa de arrecadar 10 a 12 bilhões por ano pela isenção de imposto de ICMS e imposto industrial dos agrotóxicos. Deixa de arrecadar. E além de deixar de arrecadar, quanto que ele gasta para resolver o problema das contaminações, né, das pessoas que chegam no SUS. Tem um dado mais que eu acho importante, que tu tocaste também numa entrevista para o Brasil de Fato, que é o seguinte, as pessoas podem se perguntar de onde virá o dinheiro para a gente enfrentar, digamos, todos esses riscos ambientais que nós estamos enfrentando. E aí tu observasse que é uma coisa que é simplesmente vergonhosa, que se trata do seguinte... tu citasse que digamos assim, a benevolência, que é o ITR, o Imposto Territorial Rural, né, que é justamente pago por esses grandes depredadores da natureza, quando é pago.
Porque o ITR, que é um tributo federal, a União arrecada muito pouco. E aí tu faz a seguinte comparação. Que São Paulo, a cidade de São Paulo, arrecada mais de IPTU do que o Brasil inteiro de ITR, né? Eu posso precisar um pouquinho mais desse dado agora, né? Isso foi um estudo feito pelo Instituto Escolhas, né? E ele dá conta do seguinte dado, olha. A arrecadação do IPTU da cidade de São Paulo de 3 meses, não é do ano. Não é do ano. Não é do ano. Né? Ele é maior do que o Brasil arrecada de ITR. O Brasil arrecada em média 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano de ITR. Se fosse só fazer um ajuste pela inflação dos últimos anos, né, nós sairíamos desses 2 bilhões para 35 bilhões de ITR. Então, veja, a gente teria 30 bilhões para ações de fiscalização, ações de transição energética, ações de fazer a reforma agrária, né? Ações de valorização da produção de alimentos, da soberania alimentar. Nós teríamos condições de fazer isso. Então, é uma falácia essa história, né, que nos contam de que o Brasil é muito rico e teria condições sim de fazer isso, sem nenhum problema. O Brasil é muito rico, mas tem um Congresso que, francamente... De novo, volta à primeira questão. Tudo a serviço do capital. Tudo. O Deus mercado. Tudo a serviço do capital, né? Esse é o... Mas, Álvaro, eu queria voltar, tu falasse dos biomas, né? Falou da Amazônia, do Cerrado, mas nós temos aqui o bioma Pampa. Nós fizemos uma entrevista com o professor Valério Pilar, professor da URGS, em que ele nos falou que se seguirmos a destruição do bioma Pampa, né, no ritmo que está, ele não resiste a mais 15 anos. E o bioma Pampa é um bioma que, enfim, ele é fundamental, né, para o ecossistema. E a gente viu isso agora com as enchentes que vivemos aqui no estado, né? De novo, presença do capital. Né? Quem que está ocupando esse território? É plantio de soja. Eu tenho defendido a tese que no bioma Pampa é proibir plantar soja e milho. Por quê? Porque nenhum agrônomo em sã consciência, né, poderia prescrever, né, o plantio de soja e milho nesses territórios. Não tem zoneamento climático para plantar soja e milho. Não existe isso. E o pior disso tudo, é isso que nos deixa mais apavorado com tudo que está acontecendo, é que ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza. Então nós temos dados que não são tão precisos assim, porque também dificuldade com a pesquisa, né? Mas que dão conta que a grande maioria dos crimes ambientais provocados no bioma Pampa, e eu estou considerando aqui não é só, né, a destruição dos campos nativos. Eu estou falando aqui também da destruição das matas ciliares, que é muito presente neste bioma. É a destruição dessa biodiversidade. Né? Não existe ninguém que fiscaliza. Então eles estão destruindo reservas ambientais, estão destruindo matas ciliares. E as matas ciliares, assim como aconteceu ali em Lajeado, no Vale do Taquari. No Vale do Taquari, né, as matas ciliares, elas funcionam como esponjas. As matas ciliares são fundamentais para evitar o assoreamento dos rios. As matas ciliares é o que protege os cursos d'água e que tem capacidade de reciclar a água nesses territórios. Então, quando tu destrói
as matas ciliares, quando tu destrói, né, o campo nativo, que tem uma diversidade enorme de espécies, quando você destrói isso e coloca soja no lugar, é evidente que isso não tem futuro. Então nós estamos apostando numa perspectiva que não nos oferece futuro. E isso acontece no bioma Pampa, isso acontece no Cerrado com a soja, isso acontece em todos, na Amazônia com pasto. Então nós estamos fazendo uma opção pela presença do capital, né? Interessado única e exclusivamente em ter lucro, né? Em detrimento desses ecossistemas e dessa biodiversidade. E não só isso, das populações que aí vivem. Porque a presença do capital nesses territórios é sempre uma invasão. Sempre uma invasão. Porque desconsidera, né, a biodiversidade e desconsidera o que Horácio chamava da etnoagrobiodiversidade, né? Que é a presença das comunidades nesses territórios. De la Torre, uma coisa importante também é que a gente olha, a gente que é gaúcho, que a gente observa o Pampa, e muitas vezes a gente tem um olhar assim, mas o Pampa o que é? É um descampado, digamos. Na verdade, ele é muito rico, né? Que nós mesmos não reconhecemos essa riqueza, porque ele tem uma biodiversidade imensa, com 3.000 espécies de animais, de plantas e tudo mais, né? E é interessante que ele pode conviver, segundo o próprio Valério Pilar, que falou com a gente, ele pode conviver bem com herbívoros, ou seja, com gado, mas não com soja. Exatamente. Sempre a intervenção humana, ela altera o ambiente, né? Isso é quase que natural. A questão é que sistema de produção você propõe para esses territórios que respeitem essa biodiversidade, que respeitem esses territórios, né? E está comprovado já, gente, né? Que o bioma Pampa, ele convive, né? E aí a gente tem os pecuaristas familiares, né, que estão aí há 200 anos, né, e convivendo com este território, com essa biodiversidade e com esse bioma, né? Então, o que precisa, que eu não tenho resposta para isso, né? Mas o que precisa é a gente tomar consciência de que a presença do capital nos nossos territórios destrói os nossos territórios de uma maneira geral. E no caso do bioma Pampa especificamente, eu tenho defendido a tese de que ali teria que ser proibido o plantio de soja e de milho. Teria que ser proibido, porque não tem zoneamento climático para isso. É lógico que a soja, historicamente, né, eu falo nela porque ela é muito presente, né, na dinâmica econômica do agronegócio no Brasil. A soja, historicamente, ela nunca ultrapassou os 12, 13, 15 dólares no mercado internacional. É uma commodity, então quem estabelece o preço é o mercado internacional. E se tu pegar a década de 80, a década de 90, né, a gente chegou sempre nesse patamar. Nunca passamos desse patamar. O que determinava o valor da soja era a teoria do valor do Marx, né? É o trabalho socialmente embutido para a produção daquela mercadoria, né? Hoje, a soja, ela chegou a 30 dólares. Então, a teoria do valor já não explica mais o preço da soja, né? Então, mesmo num território onde tu tem uma baixa produtividade, porque tu não tem zoneamento, mas compensa. A curto prazo compensa. A médio prazo começa a dar problema, como já deu. Nós temos um monte de gente que fez aí os tratoraços agora, os caminhonaços, não sei o quê, por conta de tudo que aconteceu, da seca, essa coisa toda. Então, eles promovem isso e depois vão fazer a luta para tentar, para o Estado salvar eles, né? Então, é sempre uma perspectiva de curto prazo, né? Então, a soja tem essa situação. Ela cresce no mercado internacional, vira um boom,
né? A soja sai dos históricos 13, 14, 15 dólares e nós tivemos situações em onde a gente comercializou ele a 28, a 30 dólares. Então, foge um pouco dessa teoria do valor produzida pelo Marx, né? Que é o trabalho socialmente aplicado àquela mercadoria para produzi-la. Ela tem outros fatores que é, né, a procura, né? Sobretudo quando a China entra no mercado internacional, começa o crescimento econômico da China e assim por diante. Muito obrigado, Álvaro. Fica aí, que a nossa conversa vai continuar. E você, quero convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse projeto da comunicação popular, apoiar esse jornalismo que conta aquilo que a mídia tradicional não conta. É só aqui que você vai ouvir esse tipo de conversa, sabia? Então entra lá em apoia.se/amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você acha que nós merecemos. Prensa na imprensa. Assim, ó, eu quero continuar conversando com o Della Torre, mas agora sobre o ângulo do papel da imprensa, digamos, dentro desse tema que nós estamos tratando. Eu entendo, assim, que diante da imensa ameaça ambiental que nós estamos vivendo, que a mídia deveria dar uma atenção mais institucional para esse fato. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem que criar uma editoria para tratar de meio ambiente. Alguns jornais e revistas têm alguma coisa relativa a isso, né? Porém, precisa mais, porque o quadro exige, né? E o país inteiro está respirando, digamos assim, essa necessidade de mudança, né? Essa necessidade de tratar dessa devastação que nós estamos sofrendo de forma mais crítica, procurando as raízes desse problema. Então tem que ser algo mais do que simplesmente protocolar, né? Uma editoria tão ou mais robusta, do meu ponto de vista, do que as editorias de política e editoria de economia, por exemplo, né? Agora, antes que me acuse de ingenuidade, né, eu quero dizer que eu sei perfeitamente que a imprensa hegemônica, ela tem basicamente interesses empresariais. E são os interesses empresariais que estão por trás de tudo isso que nós estamos sofrendo na carne hoje. Portanto, ela não vai botar o dedo na ferida. Mesmo assim, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque é importante descortinar a hipocrisia do tratamento desse assunto, né? E a hipocrisia de quem se apresenta não como interesse empresarial que realmente mas como se apresenta como sendo a porta-voz da sociedade, a porta-voz dos chamados interesses gerais da sociedade. Então, é mais digamos, um protesto aqui bastante crítico em relação ao papel da imprensa nesse momento. Eu queria ouvir também, e saber do Della Torre, o que ele acha disso, o que chama a atenção desse tratamento que a imprensa dá para essa questão. Porque para mim parece que a imprensa funciona mais ou menos assim como os bombeiros. Está pegando fogo, vai lá para apagar o fogo, né? Ou seja, aconteceu algo, vai lá para noticiar, né? Quando deveria ser algo mais sistêmico, né? Enfim, e aí, Álvaro? Um detalhe, eu falei em bombeiro, e nós estamos falando aqui com um bombeiro, né? Porque muita gente sabe, nem todos que estão nos vendo e ouvindo, que o Álvaro é conhecido como bombeiro, que o apelido dele é bombeiro que carrega desde sempre. Mas então, bombeiro, o que tu achas dessa questão? Eu tô mais para incendiário, mas não daqueles que põem fogo, né? Mas sim que tenta... Acende as pessoas. Que tenta trazer questões que são importantes para a nossa conversa. Bom, a tua questão ela já está prenha de uma resposta, né? De certa forma, né? Porque eu acho que vocês cumprem um papel aqui de revelar.
A imprensa, né, ela tem um papel de revelar, de fazer a revelação. E a revelação é sempre um exercício de diagnóstico, de análise, de aprofundamento, né? De ir à raiz das questões, né? E vocês cumprem esse papel, né? Mas a imprensa oficial, a serviço do capital, né? Ela trabalha com o componente da alienação. É fundamental. Ela trabalha com o componente da alienação, da superficialidade, né? Do fato pelo fato, né? Então é isso, gente. É assim que eu vejo, de novo, aqui a presença do capital, né? Por isso que eu disse que a tua questão, ela está prenha de uma resposta, né? Eu não acredito, de maneira nenhuma, que a imprensa oficial vá ter uma outra postura diante do que está acontecendo. Pode pegar fogo na 0 hora. Eles vão continuar fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Não revelar, mas sim, através da sua ação, informar, né? Mas que é uma informação sempre peculiar, né? É sempre uma informação superficial. É sempre uma informação que não ajuda a elevação, né, da consciência sobre tudo que está acontecendo. Né? Por quê? Porque a imprensa, né, está a serviço do capital. E a imprensa agora financiarizada ainda mais, né? Porque todos eles ganham grana muito mais com a aplicação financeira do que com o ato de divulgar, de trazer à tona, né, as questões. Né? Então, me parece que eu queria que a imprensa estivesse dizendo aqui o seguinte, ó, nós precisamos, para resfriar o planeta, plantar 3 trilhões de árvores. É isso. Já. E não dá para esperar. Porque nós precisamos resfriar os nossos territórios, nós precisamos resfriar os assentamentos, nós precisamos resfriar as unidades camponesas, nós precisamos resfriar as cidades, nós precisamos resfriar o estado, nós precisamos resfriar o país, nós precisamos resfriar o planeta. E para que isso aconteça, não tem outra alternativa, né? Por quê? Porque eu acho que o capital vai continuar emitindo gases de efeito estufa. Então, para resfriar, nós precisamos plantar nesse planeta 3 trilhões de árvores. Estudos mostram isso. Então, mas não... E provocar a sociedade para essa reflexão, né? Então, eu acho isso, né? A tua questão já está prenha de uma resposta e a minha resposta é sempre a mesma, né? A presença do capital, ela é uma invasão das mentes, dos corações e dos nossos territórios. Muito bem. Gente, estamos chegando aí ao nosso quadro mais animado, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar o teu comentário. E lembrar também da programação dos Cine Bancários, né? O cinema de calçada que fica aqui no Sindicato dos Bancários, na Rua General Câmara 424. A partir desta quinta-feira, dia 12, entrou em cartaz o filme Favela do Papa, na sessão das 19 horas. O longa-metragem é o 4º filme dirigido pelo cineasta e produtor Marco Antônio Pereira e aborda o movimento de resistência dos moradores da favela do Vidigal contra uma ordem de remoção na década de 1970. É um episódio divisor de águas em se tratando da política fundiária. A organização popular, com apoio da Igreja Católica e personalidades, fez com que a atenção da mídia e da população brasileira recaísse para a comunidade do Vidigal, lá no Rio de Janeiro, impedindo a perda de moradias para a exploração imobiliária. Então fica aí a dica, vale a pena vir nos Cine Bancários nesse final de semana e curtir, então, a Favela do Papa. Figuraça da semana. Olha, para a gente ficar no tema que nós estamos tratando agora com o bombeiro aqui, eu acho que é importante o seguinte, a minha figuraça da semana tem que ter
tem que ter uma ligação com o que está acontecendo. E eu acho que a figuraça, ou melhor, as figuraças da semana são os brigadistas. São aquelas pessoas que estão lá, mais de 1.000, centenas, enfim, que estão enfrentando o fogo na Amazônia. Enfrentando com o risco da sua saúde, com o risco da sua integridade física, com o risco no seu limite até da sua vida. Então, meu voto é para os brigadistas. Quer dizer, enquanto o Congresso Nacional, que eu repito aqui, que é o pior da história do Brasil, está gastando o seu tempo e o nosso dinheiro urdindo uma eventual anistia para os golpistas, os brigadistas estão fazendo o seu papel, um papel que o Congresso não faz porque não se preocupa com esse tema, que é enfrentando as chamas lá na Amazônia, no norte do país. Esse é meu voto. Olha, eu acho que eu vou seguir de novo, Centeno. Tu tá muito, Maria vai com as outras. Eu tô querendo te agradar. Tá, já agradou então. Mas eu quero lembrar também uma figura aqui que eu acho muito simbólica, não para concorrer, mas para lembrá-la, que é o Ailton Krenak, que é uma figura que vem nos chamando muita atenção há muito tempo, e essa semana saiu uma entrevista com ele no Brasil de Fato, né? E ele dizendo que conseguiram acabar com o céu azul. E só para registrar isso, porque... Muito boa. A nossa liderança indígena, né, que estava na Academia Brasileira de Letras e que vem há muito tempo, ele junto com o Raoni, né, e tantos outros, nos chamando atenção para essa situação que estão vivendo. Tu tem um voto, alguma sugestão para nós? Não parei para pensar nisso, mas eu assino embaixo no que vocês estão propondo. Aí eu acho que, de fato, né, quem está naquela situação de enfrentar o fogo, né, e fazendo de tudo para que a gente possa passar por esse período, né, me parece que é extremamente relevante ele se dispor a fazer isso, né, de abrir mão das suas condições, né, de vida para essa atitude, né? Então, muito bem lembrado, Centeno. E o Krenak é uma figura histórica e precisamos valorizar, sim, sempre, né, por conta dos seus ensinamentos e do que ele propõe, né, para a reflexão, né, sobre essa questão ambiental. Então, a nossa figuraça dessa semana, ou as nossas figuraças dessa semana, são os brigadistas que estão lá, né? Colocando a sua vida em risco para tentar apagar esses incêndios criminosos no nosso país. Gente, ficamos por aqui. Aproveitar mais uma vez para te convidar para apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato pela nossa redação, pelo e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Até a semana que vem com mais entrevistas maravilhosas como essas. Até mais, meu povo. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.